Romeu, ouço passos lá dentro. Vai, Romeu, ele quer te matar. Ele quem? O meu pai, o senhor de Capuleto. Se ele te vir aqui... Vai ser um espeto. Mas o senhor tem que ir onde o passageiro quiser. Calma, calma. A chanchada é estritamente carioca, né? Em São Paulo há outros fenômenos populares de intensidades semelhantes, mas completamente diferentes. Mazarope. Você acaba que faz sua arte de acordo com o seu universo, né? Você acaba que... O próprio Oscarito falava isso, né? Que o lugar da arte dele vinha muito do lugar de onde ele nasceu, da sua origem. A chanchada era isso, ela se origina da necessidade que toda a sociedade tem de consumir uma comédia ligeira, leve, escapista, divertida e que use as coisas que ele conhece, que ele, o espectador, conhece. Os chavões utilizados na linguagem cotidiana, o ambiente, a paisagem, não é? Tudo isso a chanchada se apropria muito bem, e tudo isso... Ela era feita por artistas populares, assim, o próprio Oscarito, o Grande Otelo eram de origem muito humilde e de origem popular, assim. Então acho que, querendo ou não, as pessoas se identificavam. Mas havia o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas. Um gênero muito brasileiro, assim, sabe? Tinha coisa do carnaval, das marchinhas, então era muito focado no Brasil. Tomara que chova, 3 dias sem parar. Tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida ninguém quer acreditar. Trabalho não me canso, que me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. A chanchada, ela nunca foi tecnicamente boa. Talvez essa não seja a melhor resposta. Tecnicamente, ela era até razoável, até havia grandes nomes da parte técnica da chanchada que vieram a fazer parte depois do cinema novo. Roberto Farias, por exemplo, é um deles, e há muitos outros. Mas a chanchada, ela nunca foi, ela nunca foi um gênero bem escrito, bem dirigido, né? Então a crítica era muito severa com a chanchada. O que é isso? Eu sei lá. Foi essa droga que caiu em cima do telhado do galinheiro e matou minhas filhinhas. Mas o que é isso? Eu é que sei. O que eu sei é que se as minhas filhinhas dormissem aqui dentro, nada disso que ia acontecer. Ai, que falta de tuchecha, mangalinhas de filhas. E você acha que eu saí das casas meus pais pra dormir com galinhas, é? Não vejo nada demais. Sabe, a gente tem o Homem do Sputnik, que foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, e naquela época, que tinha muito menos gente no mundo do que tem hoje em dia, né? Então eu acho que ele não tinha noção dessa proporção, e eu acho que era até bom ele não ter essa noção, assim, porque eu acho que essa humildade trazia para ele também, de repente, se ele tivesse essa noção, ele não teria feito o que ele fez, assim. Eu acho que essa humildade ajudou ele no caminho dele como artista,
na arte dele. Eu acho que ele achava que os filmes dele eram importantes, ele tentava sempre transmitir alguma coisa com os filmes dele, mas ele não sabia que ia tomar essa proporção tanto da chanchada, que ia virar um estilo de filme que nem virou, que ia marcar uma época, que nem marcou, né? A gente, hoje em dia, fala da chanchada, a gente sabe que marcou uma época no Brasil. A chanchada é o grande momento em que o cinema brasileiro é completamente autossustentável. Ela era toda produzida pelo Luiz Severiano Ribeiro, que é o avô do Luiz Severiano Ribeiro atual, que já na época era o maior exibidor do Brasil, e hoje ele só perde para a Cinemark, que é um grupo multinacional. Ela é inteiramente financiada pelo Severiano Ribeiro, que não aceita não quer sócios. Não há hipótese dele aceitar sócios para a chanchada. Muito ao contrário do que acontece hoje, onde o produtor busca patrocínios para o seu filme, onde o produtor depende em larga escala do Estado. Há certos indivíduos com a intenção de enganá-lo, mas eu estou aqui para defender a seus interesses. O meu interesse é outro. Eu tenho um encontro marcado com uma dama. Cama? Quem é que falou em cama? Eu disse dama. Os personagens dele, ele pesquisava muito na vida real, assim, sabe? De tipos da vida real. E aí, para fazer essas pesquisas, ele ia para lá, porque aqui era impossível, assim. Porque aqui ele saía na rua, ele era muito reconhecido, sim. Muitas vezes ele saía disfarçado, até que era uma piada, né? Que ele queria ir no cinema e ver a reação das pessoas com o filme dele. Então ele ia disfarçado, ficava atrás da árvore para ver o que as pessoas estavam comentando do filme quando saíam do cinema, assim. Então ele entrava, sentava lá atrás, porque ele queria entender o que as pessoas estavam achando para melhorar depois, enfim. Mas ele gostava dessa vida simples, sabe? Tanto que ele não bebia, não fumava, não gostava de festa, ele gostava de ficar em casa, ele era um cara super caseiro. A chanchada não se parecia com nada que nós, no Brasil, consumíamos da cultura norte-americana, do cinema americano. Então, era, aspas, pior. Quem é Naná? Naná? A Naná? A Naná. A Naná é uma macaca que o Cunha trouxe do norte pra gente, minha filha. Pois saiba que essa macaca telefonou para você agora e falou em francês. Macaca inteligente. Eu acho que, mais uma vez, o público percebeu antes do que os intelectuais, né, algumas conexões culturais, entendeu? Que só muito tempo depois foram percebidas pelas pessoas mais intelectualizadas, digamos assim. Tendo bastante críticas ou não, porque tem muita gente que critica, e como tudo, tem muita gente que critica, tem muita gente que fala bem, que adora, e tem gente que acha que era um pornô chanchada e que não tinha valor artístico nenhum. Mas, enfim, eu não concordo com esse ponto de vista, também eu jamais iria concordar. Quando a chanchada surge nos anos 40, não existia televisão ainda. A televisão, ela surge no Brasil em 1950, mas ela começa a se tornar popular no Brasil meados dos anos 60, que é exatamente quando a chanchada termina. A chanchada, ela termina quase subitamente, né? Então, aquela comédia urbana leve, né, que estava presente na chanchada, ela migra para a televisão, né, no momento em que o cinema novo, que é o oposto da chanchada e que se
opunha, às vezes, de uma forma exageradamente explícita a chanchada, toma o seu lugar. Eu acho que o outro motivo que se tornava bastante popular é que ainda não tinha televisão, né? A televisão chegou em 1950 e aí, então antes da televisão chegar, as pessoas iam mais ao cinema, saíam mais de casa. Eu acho que essa questão da tecnologia é uma questão bem importante, a chegada da televisão, da internet. Eu acho que isso mudou muita coisa do cinema de antigamente, da arte de antigamente para de hoje em dia. Durante o cinema novo, não, a chanchada continuava aquele cinema de segunda categoria, que o público gostava, mas para os quais os intelectuais sociais, que não via criticamente as questões sociais brasileiras, que não era engajada, para usar um termo da época. Ficando estabelecido que todos os dias do ano serão feriados, com exceção do dia do trabalho. O único dia que se deve trabalhar. Ponto e vírgula. Parágrafo único. Para bom andamento do meu governo, fica instituída a burocracia e criada a letra O. Eu diria que a chanchada começa a ser vista logo depois do final do cinema novo e muito mais pelas pessoas que praticavam a crítica do que pelos próprios cineastas. Tem gente que acha que a chanchada não tem nenhuma crítica, tem gente que acha que tem, mas querendo ou não, ela falava de uma época do Brasil, sim, de 1930, 40, 50... Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional tá uma pouca vergonha. As mamatas andam soltas por aí e todos querem se defender. Por isso eu exijo nos camelos tacômetro. Por falar em tacômetro, vocês souberam daquele meu caso da padaria que bateu no lotação? Oh, foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Há um aspecto nisso que não mudou muito. Quando a gente observa o cinema brasileiro hoje, as grandes bilheterias do cinema brasileiro são precisamente as decorrentes da comédia urbana leve. Quando a gente vê quem é que faz bilheteria hoje no Brasil, de pernas para o ar, Se Eu Fosse Você, é a comédia urbana leve. Oi? Pera, moço, o que é isso? Eu acho que falta uma charca. E por acaso você acha que eu gosto dessa mulher? Que eu gosto de menstruar, depilar virilha, axila? Eu não chamaria as comédias atuais de nova chanchada, não. Eu acho que seria leviano, porque muitos elementos que são completamente diferentes. Você observa, toda chanchada é produzida por um estúdio, a Atlântida, né, de Luiz Severino Ribeiro. As comédias que tanto sucesso fazem hoje são produzidas por dezenas de produtores independentes. A chanchada, ela
lança um leque de grandes artistas que alguns acabam morrendo no cinema mesmo, outros migram para a televisão. A comédia a qual nós estamos nos referindo agora, pelo contrário, incorpora os artistas consagrados em televisão e as situações e, em muitos casos, os personagens da televisão. Porque eu acho que são outros tempos, a comédia de hoje em dia é muito pautada também numa coisa de comédia de situação. Eu acho que a chanchada ela tinha mais um tema. Eu acho que o avanço tecnológico, como eu já falei um pouco antes, ele influencia totalmente. Eu acho que a comédia de hoje em dia é uma coisa mais rápida, feita pela internet, as coisas são mais diluídas, as temporadas de hoje em dia são muito pequenas, o que antigamente, às vezes um filme ficava em cartaz muito mais tempo do que fica hoje em dia, a distribuição dos filmes são bem diferentes. Nossas flores são tão raras, nossas noites são tão claras. Isso é o meu Brasil. Esses montes, essas ilhas e matas, essas fontes, essas lindas cascatas, isto é meu Brasil, minha terra brasileira. Eu acho que para que a gente repetir um rótulo se a gente tem várias outras novas opções de rótulo? Então, a chanchada era aquilo. Eu acho que a chanchada foi uma época e a chanchada já passou, assim, no sentido de que virou história, né? Eu acho que hoje a gente, de repente, poderia rotular de outra forma, e não de uma nova chanchada, assim, porque eu fico pensando quais são as características da comédia de hoje em dia que me levam a pensar que é uma nova chanchada. Por quê? E a minha mãe me contava que eu, aos 5 anos, eu adorava a chanchada, adorava, fazia ela me levar a todos chanchada. E quando acabava a sessão, eu dizia: ah, mamãe, vamos ver só o início da outra. Aí a minha mãe, para me agradar, disse: tá bom. Aí quando começava o filme, eu dizia, eu lembro muito bem da minha mãe me dizendo isso, eu dizia para ela: olha, vamos ficar só até a briga da boate. E a briga da boate era sempre a última sequência da chanchada. A chanchada terminava com a briga na boate. E eu, malandramente, aos 5 anos, já tentava enganar a minha mãe, dizendo: vamos ficar até a briga da boate. E via, então, uma, duas vezes. Acho que não via mais do que isso. Seu Lombaio tinha uma flauta, a flauta do seu Lombaio. Todo mundo sempre dizia: toca flauta, seu Lombaio.